reencontramos numa sequência de uma semana pedagógica de 2 dias, né? Que pretendemos que seja justa e continue refletindo a vontade de vencer, promovendo motivos que nos conduzam à excelência da educação pretendida. Olhamos para o cotidiano e observamos também um ponto fundamental, o enfrentamento das desigualdades para que consigamos a verdadeira democracia, a educação. E esta não sobrevive sem informações e sem conhecimento. Sendo assim, hoje convidamos a professora Norma Fernandes Marinho, coordenadora da Brinquedoteca e do Laboratório de Prática Pedagógica da Faculdade São José. Agradecemos à professora a sua disponibilidade, a sua presteza em nos atender, nos atendendo com esse convite. Chamamos agora a professora Norma. Bom, meu nome já está mais que sabido. Eu sou professora, embora tivesse dito durante a minha adolescência toda que seria a única coisa que eu não faria, ser professora. Então, mas aí um dia eu fui substituir a minha irmã, que adorava dar aula e nunca mais saía. E ela foi embora, foi ser economista. Então, nós estamos aqui hoje para falar dessas questões da prática. E antes de mais nada, eu queria que vocês ouvissem um vídeo curtinho do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo da atualidade. E ele fala coisas muito interessantes, inclusive esse nós vamos falar sobre o título é Os Alunos Não São Mais os Mesmos. Mas nós ele tem também outros que falam da ética, da moral, são vídeos curtos muito interessantes. Mas hoje eu trouxe esse que eu achei mais pertinente. Os alunos de hoje não são mais os mesmos. É interessante, porque alguém que diz isso, até esse ponto, está demonstrando apenas um pouco de sanidade mental. É claro que os alunos de hoje não são mais os mesmos, mas, e aí é que é um sinal curioso, de uma certa distorção pedagógica, que é imaginar alguém que diz isso, que os alunos de hoje não são mais os mesmos e continuam dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos atrás ou há 15 anos. Portanto, se os alunos não são mais os mesmos, se o mundo não é mais o mesmo, como fazer do mesmo modo? Há algumas coisas na área de educação que tem que ter uma persistência maior, uma durabilidade maior. Mas há aí algo que a gente não pode esquecer, que é a importância de olhar a realidade no modo como ela se coloca, porque afinal de contas, a educação lida com o futuro. Afinal de contas, passado é referência, não é direção. Novos tempos, novas atitudes. Ora, talvez seja fundamental, nesta situação, nós nos lembrarmos de um grande pensador alemão do século XVIII, que foi Immanuel Kant. Kant tem uma frase que serve muito para os tempos que nós estamos vivendo. Ele diz: avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Repito, avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. O que é que isso significa? Suportar significa não sucumbir a essas incertezas. Hoje, pelo número de situações de alteração que nós temos no dia a dia, de mudanças que são cada vez mais velozes, nas quais a nossa memória se torna fugaz e a nossa história se torna rápida, é preciso olhar um outro jeito de pensar, mexer, lidar e, especialmente, de construir a educação. Por exemplo, hoje, já imaginou? Um menino ou uma menina que entrou na primeira série do ensino fundamental, com 7 anos de idade, para ser alfabetizado por nós, formalmente alfabetizado. Antes de colocar o pezinho na sala de aula, ele já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Atenção! Antes de uma criança que vai fazer 7 anos de idade colocar o pé na sala de aula para fazer o nosso ensino fundamental na primeira série, ela já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Ela assistiu noticiário, ela assistiu programa científico, ela viu coisas relativas à propaganda, ela viu novela, ela assistiu filmes de violência ou de ficção ou pornográficos. Aí ela vem
entra no primeiro dia de aula, depois de ter assistido 5.000 horas de televisão, senta na nossa frente e nós começamos a aula dizendo assim: a pata nada. A pata nada. Quase que elas levantam e falam: leve-me ao seu líder, porque parece alguma coisa diferente. Gente, olha só, interessante, tem duas coisas, aliás, o videozinho é interessante, mas a professora diz a pata nada. E acontece essas coisas, ele deu o exemplo da pata nada, é uma figura, mas isso acontece. Há um tempo atrás eu encontrei com a mãe, cujo filho tinha estudado na escola que eu dirigi. Nós tínhamos um processo de alfabetização diferente, não tínhamos cartilha. E ela falou pra mim: Norma, eu fui chamada na escola. Eu disse: por que você foi chamada na escola? Ela disse: porque na aula de alfabetização, a professora, o método que eles usam é o método da abelhinha. Me desculpe se alguém aqui usa o método da abelhinha. E a professora falou: aí a abelhinha dá a mão para o índio. Então como é que fica? E seria, né? Ai. Aí o aluno virou para a professora e disse: eu, hein? Nunca vi a abelha ter mão. Aliás, não sabia nem que ela dava a mão para índio. Esse é o aluno de hoje em dia. E a gente entra com uma pata nada e ele faz inferências a respeito disso que nós estamos falando. E assim tem sucessivas outras situações que a gente, dentro da sala de aula, pode se pegar tendo que enfrentar. E, como bons professores, nós somos artistas, temos jogo de cintura, temos sempre que estar alertas para essas coisas. Definitivamente, os alunos de hoje não são mais os mesmos. Nem poderiam. Porque um aluno de hoje que se comportaria, por exemplo, como eu fui obrigada a me comportar dentro da sala de aula, seria um alienígena, né? Por favor. Então vamos lá. Esse cotidiano das instituições escolares está muito defasado por conta dessa relação, bagagem que o aluno traz e o que a gente oferece. A sociedade, a dinâmica da sociedade tem muita diferença para a dinâmica que a gente encontra normalmente, não estou dizendo 100%, normalmente dentro da sala de aula. Dessa maneira, a gente tem que repensar as nossas práticas. E a respeito dessa questão de nós repensarmos as nossas práticas, está justamente a brinquedoteca. A brinquedoteca, de um tempo para cá, isso já se fala muito disso, nem sempre com o nome de brinquedoteca, mas já havia um movimento de despertar para a necessidade de um espaço especialmente lúdico, porque é o lúdico que nos dá prazer. E quando a gente tem um prazer envolvido, tudo corre mais fácil. E a apreensão, e a retenção do conhecimento, daquilo que a gente está trabalhando, é muito maior. Então a brinquedoteca, ela é todo um espaço ideal para isso. E a coisa está tão séria, o pensamento a respeito da brinquedoteca é tão sério, que existem exigências legais. No protocolo de avaliação do MEC, um dos itens da avaliação da faculdade é a brinquedoteca. Então é uma exigência legal. Aí você vê que todo o grupo de teóricos, de estudiosos, percebem essa questão da brinquedoteca. Mas por que foi que aconteceu na sociedade que motivou esse despertar da necessidade de um espaço para isto? É óbvio que a sala tem sempre que ser um ambiente prazeroso. Mas se você pode contar com um ambiente especialmente preparado para isso, fica muito melhor. Bom, o que ocasionou esse interesse?
a violência nas ruas. Pouquíssimos lugares hoje em dia as crianças brincam na rua. Eu sou de Jacarepaguá, eu moro na Ilha do Governador, mas eu fui criada em Jacarepaguá. Estava conversando ali com as professoras o quanto eu andava por esse Jacarepaguá. Eu andava de bicicleta, eu subia, eu descia, eu subia em árvore. Foi uma infância maravilhosa. Não tinha nada que eu não pudesse fazer na rua. Jogar bola, jogar queimado, jogar peteca, embora a peteca esteja voltando agora, né? E, porque tem algumas coisas que são teste da infalibilidade, né? Por exemplo, eu tenho brinquedos que nem existem hoje em dia, mas ninguém brinca mais. Alguém aqui brincou de pular carniça? Sim. Oba! Oba, já não estou sozinha. Então, gente, são brincadeiras que a gente fazia. Eu subia, eu morava na Estrada do Capenha. Alguém aqui conhece? Sim. E eu subia, tem um morro ali na José Silva, que eu subia, descia do outro lado, brincava, subia. Há um tempo atrás eu estava, eu ainda tenho parentes aqui. Não, Norma, agora não pode subir não. Lá está muito violento. Quer dizer, quantas coisas eu aproveitei, quanto exercício eu fiz, que as crianças daquela ali, que moram ali, não podem mais fazer. Porque a violência na rua está muito grande. Tem também isso. Outro inimigo, a tecnologia. Eu acredito que na próxima geração as crianças vão nascer com os polegares maiores um pouco. Porque eu levo 2 anos para escrever alguma coisa. Aí olha aquelas crianças, né? Se nós formos seguir a teoria da adaptação, eu acredito que a próxima geração nasça com alguma diferença. Os meus polegares estão durinhos, coitados. As das crianças já estão... Então, essa que no início era a televisão, agora são os computadores, e que as crianças ficam o dia inteiro, se deixar fixado naquela tela. Meu neto chega da escola, ele liga o computador, liga a televisão e liga o tablet. Eu disse, gente, para que você quer essas 3 coisas? Não, porque eu estou vendo, falando. E a gente que está defasado, outro dia ele falou que eu falei, você não tem que fazer um trabalho? Ele disse, vó, eu já fiz. Mas não é um trabalho de grupo? Eu já fiz. Eu disse, mas como, meu filho? Você nem saiu de casa? Eu fiz pelo computador. Eles me mostravam lá, eu mostrava aqui, eu mandei o texto. Aí eu disse, desculpe, eu esqueci essas possibilidades. Então, não existe mais aquilo, vamos fazer trabalho de grupo. Na casa de quem? Vamos na casa do fulano, que a mãe dele faz uns lanches muito bons. Não era isso? Olha só, outra coisa que a gente perdeu. Os lanches, né? Tinham as casas que eram mais escolhidas por conta disso, né? Então, esses são os 2 pontos que fizeram com que os estudos começassem a ser feitos para ver o que se podia fazer. Então, desse jeito, a escola é um espaço em que se configura como um espaço ideal para isso, né? Porque ela pode minimizar estas causas. Porque dentro da escola existe, queira a gente ou queira ou não, existe a questão da socialização. Aliás, criança, adolescente principalmente, adora ir para a escola. Adora. Porque a gente não gosta de entrar na sala para estudar. Não é assim? Gente, estou me reconhecendo. Bom, licença, tá? Entende? Então, é verdade. Eles gostam eles fazem questão de ir para a escola. Porque eles não gostam de entrar na sala para estudar. O que será? Isso não deveria ser uma coisa agradável, né? Porque aí, gente, você entra na sala, o professor diz assim, abram o livro na página tal. Leiam o texto. Você primeiro, você depois, você depois, você depois. Aí, ali, a aula já está dada. Agora eu vou fazer exercício. Ou então, todos os meus alunos sabem que meu trauma em matemática, hoje em dia eu acabo matemática, mas quando eu fiz o ginásio, que na minha época chamava ginásio, o ensino fundamental 2,
Eu tinha horror de matemática. E o meu maior trauma foi o Teorema de Pitágoras. Quem lembra do Teorema de Pitágoras? Porque o professor entrou na sala e escreveu Teorema. Não, e ele ainda fez o favor de escrever no quadro de Pitágoras. Eu não gosto desse nada. Aí escreveu. Pois é, mas ninguém teve a delicadeza de me dizer o que era hipotenusa. Menos capítulo. E aí eu pensava, gente, não são palavras boas pra gente xingar? Ah, sou hipotenusa. Você é um cateto mesmo. Não é? Hoje em dia eu até usei o Teorema de Pitágoras no outro dia. Olha, foi maravilhoso. Eu queria a medida para forrar aqueles triângulos que a gente estica. Eu queria comprar tecido e não levei a medida. Telefonei para casa, só estava minha sobrinha lá. Eu disse, mede o menor lado, mede o outro. Me dá as medidas. Aí lá na... E o vendedor assim olhando para mim, pensando que eu era louca, né? Então, gente, tem utilidade. Por que ele não falou isso? Gente, tem uma fofoca para vocês falar do Pitágoras. Começou a inventar alguma coisa, né? Porque aí chama a atenção do aluno. Eu tinha mania de dizer, você vai cansar a minha beleza e eu vou perder o Miss Brasil. Hoje em dia eu não digo mais isso, não vai ficar assintoso demais. Até porque eu não lido mais com criança pequena. E um dia eu entrei na sala, um pouquinho atrasada, coisa que eu não gosto, e as alunos estavam... Aí eu parei na sala, fico na porta e fiquei assim, ó. Até que criança, né? O que foi, tia? Por que você está triste? Eu disse, não estou triste, não, estou chateada. Porque hoje eu fui à cidade e vi na capa de uma revista que o Miss Brasil aconteceu. E eu perdi, não participei. Aí um aluno, foi o maior elogio que eu já recebi na minha vida. Ele virou para mim e disse assim, mas tia, você ia se candidatar mesmo? Mas aí o que eu aproveitei? Porque enquanto eu estava assim, fingindo que eu estava triste, eu estava pensando que naquele dia eu ia trabalhar geografia. E era o Nordeste. E aí dali eu falei do estado que ganhou. Tem que ter essas... É prática, né, gente? É prática. Né? Porque a gente vai pensando o que a gente pode aproveitar naquele momento. Quando eu comecei a dar aula, fui dar aula de fração. Aí eu disse, bom, vou levar doce, umas barras de doce, aí eu divido, né, vou fazer. Na hora, eu tive a besteira, cometi a besteira de dizer, olha, depois que nós trabalharmos aqui, nós vamos comer esses doces. Aí, pronto. Acabou. Eu fiquei tão nervosa que eu acabei com aquilo tudo, distribuí e deixei a aula de fração para o outro dia. Passados muitos anos, eu percebi que eu tinha perdido uma grande oportunidade. Na hora que eles começaram a falar, eu quero goiabada, eu quero... Eu devia ter parado. Sim, quem quer goiabada? Quantos quer? Cada pedaço aqui vale isso. E eu perdi porque eu não tinha prática. Então a gente tem isso. Há muito tempo que eu não trabalho com criança pequena. Então, são essas ações que a gente precisa colocar no dia a dia nosso. Mas, e por que a escola? E a gente já falou mais ou menos, porque na escola as crianças ficam em relativa segurança, relativa porque hoje em dia em lugar nenhum, lamentavelmente, a gente está seguro, né? Além de ser um espaço em que se pode intensificar o convívio e dirimir os hábitos de vida que não são saudáveis, aqueles hábitos que a gente já acabou de falar, assim, a tecnologia, né? Santos, que é uma autora que fala especificamente da brinquedoteca, ela disse que criar uma brinquedoteca é mudar nossos padrões de conduta em relação aos jovens. Isso é que é difícil. Nós todos, e eu posso falar que a maioria absoluta daqui, provavelmente, quando estudou desde as séries iniciais, estudou dessa forma em que o professor fala, a gente escuta e reproduz igualzinho, né? Quanto mais igual, mais valor tem.
Então, isso a gente tem que mudar. Mudar o padrão de conduta é uma coisa muito difícil. Abandonar métodos e técnicas tradicionais. Imagina na época, né, do início, do meado do século passado, se alguém ia pensar em levar os alunos para um espaço em que eles iriam brincar. É buscar o novo, não pelo modernismo, mas pela convicção de que este novo representa, o que este novo representa. É acreditar no lúdico como estratégia de desenvolvimento cognitivo. Aí, observação. Antes de mais nada, é preciso que se tenha em mente que a brinquedoteca não é somente espaço de diversão, ela é também um espaço de aprendizagem. Porque, olha só, como é que a gente aprende? O conceito de ilha, vou falar conceito de ilha porque eu moro na ilha, né? Não é assim. Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Não foi assim? Foi assim que a gente aprendeu. Ninguém nunca, por exemplo, eu que moro na ilha atualmente, acho que nessa época eu morava aqui em Jacarepaguá, mas eu nunca vi uma criança de repente dizer, ué, se tem água por todos os lados, então tem água em cima também. Como é que mora a gente lá? Naquele, seguindo a linha do menino que não sabia, ué, a beira não tem mão. Pode ser. E na verdade, ilha é outra coisa. E é uma forma de você mostrar, por exemplo, a brinquedoteca permite que a gente trabalhe isso com massinha. Que na verdade, o fundo do mar tem um relevo como fora do mar. Então a ilha é um pico emerso de uma montanha submersa. E a gente pode mostrar isso no aluno usando um aquário ou um pirex, massinha e jogando água, porque olha só, você faz o relevo, né? Tem aqui um pirex, não vamos falar em aquário, já comprei, e vai jogando água. Vai jogando água. Então aqui tem água. Então isso aqui, fora o que é? Ah, é uma ilha, né? Que está fora do... Aí eu continuo jogando água. E até que eles entenderem isso, que a aqui a ilha é o pico, é a parte de cima de uma montanha que está fora da água. São atividades que a gente pode trabalhar com a criança. Mas o grande desafio é esse aqui, ó. Conciliar esta questão. Livre brincar com aprendizagem. Como é que a gente vai fazer isso? Essa dicotomia livre brincar e aprendizagem, para que a gente possa aproveitar a biblioteca, é preciso que a gente faça um planejamento que se adeque a atender esta questão. Isto é, um planejamento que contém atividade. Você não vai levar as crianças para a brinquedoteca, você não vai, oba, vamos para a brinquedoteca. Mesmo que seja só para eles brincar. Nesse dia você só vai levar para eles, né? Você tem que ter um planejamento. Que horas eu vou chegar, que horas eu vou sair, como que eu vou. E a gente nunca deve perder a oportunidade, né? Vamos aproveitar aquele tempinho para sempre trabalhar alguma coisa. E a gente pode, por exemplo, trabalhar matemática usando carta de baralho. Eu jogava muito escopa de 15. A gente pode falar fazer escopa de 10 se eles forem menores, escopa. A gente pega o baralho comum. Quando a criança é pequena, a gente tira as figuras porque é muito complicado. E faz, tem que somar tantos pontos. Escopa de 10, então tem que somar. Ih, passou, perdeu. Brincadeira, gente, jogo. Mas se a gente está trabalhando, vamos brincar de jogar. Mas isso não é baralho. É óbvio que a gente tem, isso é alguma coisa que a gente tem que conversar com os pais. Que alguns pais não vão entender, dependendo da comunidade. Meu filho vai para a escola para jogar baralho? Isso é uma conversa que a gente tem que ter anteriormente. Mas que pode proporcionar dominó, massinha.
todo esse material que a gente encontra na biblioteca permite que a gente faça com as crianças, ou até com os adultos, porque hoje em dia existe brinquedoteca nos hospitais, existe brinquedoteca em vários lugares, e brinquedotecas que são inclusive adaptadas para os adultos. Porque aí tem livro, tem outros jogos mais, né, de nível mais elevado, mas existe brinquedoteca hoje para todos os níveis, todas as faixas etárias. Tanto que a gente está dando importância a essa questão da brinquedoteca. Bom, apesar de toda essa importância, a sociedade ainda tem no seu imaginário algumas coisas que a gente percebe o quanto não se dá importância fundamental à questão do lúdico, à questão da brincadeira. Por quê? A atividade lúdica faz parte da nossa vida sempre. Se não fizesse, ninguém ia aos estádios de futebol. Elas são vistas como sem importância e até tem uma conotação pejorativa. Olha só, quem já não ouviu essas frases aí? Chega de brincar, agora é hora de estudar, ou então agora é hora de coisa séria. Fala a verdade, não brinca. Porque às vezes, a gente brincando, a gente diz as maiores verdades, né? A gente usa de um tom de brincadeira para falar as verdades. Brincadeira tem hora. Não vem não, que brincadeira tem hora. Não, brincadeira não tem hora. Desde que a gente faça um planejamento. Que você, agora é cada vez menos, mas você escuta, vai botar lá na escolinha, é só para pintar e rasgar papel? Mas é isso que eu quero. Porque o pintar e o rasgar papel na escolinha tem um motivo. E rasgar papel é um exercício ótimo, até pra gente quando é adulto. Quando tiverem muito, assim, né? Pega papel e rasga. Não precisa quebrar prato que nem grego, não. Se bem que grego não quebra prato por conta do nervoso. Mas não precisa jogar as coisas longe. Rasga papel. Alegria. Dá um relax. E é muito bom para a criança. Vamos rasgar papel, vamos amassar o papel, vamos brincar, depois vamos recolher tudo. Olha quanta coisa a criança está aprendendo brincando. Então, brincadeira não tem hora desde que a gente saiba planejar e organizar aquele momento da brincadeira. Falta dar importância devido ao fato de que a atividade que se realiza com prazer é mais assimilável. É brincando que a criança descobre coisas. É brincando que ela vai organizando o seu pensamento, estruturando a sua cognição do mundo. É brincando que ela constrói as suas hipóteses. Como diz Piaget, não existe nada que a criança precise saber que não possa ser ensinado brincando. Se alguma coisa você não puder transformar em brincadeira, em alguma atividade lúdica, não é o momento de você ensinar aquilo para a criança. Porque é óbvio que não dá para você transformar a equação do segundo grau numa brincadeira, né? Você pode até fazer de uma forma mais agradável, mas não dá para brincar com a equação do segundo grau. Vocês perceberam que meus traumas estão todos na matemática. Então, se não pode transformar em alguma coisa lúdica, é porque não está na hora. Mas como a gente bem sabe que Piaget disse que a criança de 7 anos não tem ainda a condição de abstrair. E nós aqui, ele trabalhou com criança suíça, de uma cultura, né, de alimentados. Aí nós pegamos aqui os tupiniquins e ensinamos para ele isso aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Quem pode me dizer?
7 mais 5, 12. Aí o que eu faço com 12? Coloco 2 aqui, né? Vai 1. Aí, pergunta, que 1 é esse que vai? E vai como? Que matemática esquizofrênica. Porque na matemática não existe isso de vai 1. Não existe pedir emprestado. Não existe, quer ver? Dá pra vocês, vou botar aqui. Como é que eu resolvo isso? 2x é igual a 8 sobre 4. X é igual a 2x é igual a 8 sobre 4. 8 menos 4. Mas por que menos 4? Muda de lado, muda de sinal. Matemática esquizofrênica. Que matemática é essa que é uma ciência exata? E que fala de mudar de lado? Que fala de pedir emprestado? Que fala de vai 1? A gente até pode, depois por uma questão de agilidade, falar isso. Vocês, obviamente, nós continuamos falando vai 1. Mas é interessante que as nossas crianças, os nossos alunos, que não são mais os mesmos, saibam por que isso. Saibam por que isso aqui. Depois eles podem até dizer, vai 1. Mas eles sabem que o 1 é esse. O 1, na verdade, é a dezena do 2. Que o 1 representa a dezena. Ele tem que ir para a casa das dezenas. Isso a criança precisa saber. Para evitar que ela pergunte para você, que vai 1 é esse? Vai para onde? São coisas que a gente tem que estar atento para trabalhar com os alunos. Eu esqueci de trazer. Muito bom material, por exemplo, material dourado. Quem conhece material dourado aqui? Gostei do outro. Material dourado, que não é dourado, né? Começa por aí. Né? Excelente para você trabalhar isso. A única preocupação que você tem que ter é ficar atenta à criança. Porque de repente você olha para a criança e ela está assim, ó. Pode contar que é o tubinho da umidade que ela está mastigando. É o que se perde mais, né? Ainda bem que madeira, ou mesmo o EVA, que eu tenho um grande de EVA, tenho um pequeno de madeira, não faz mal, né? Porque senão ia ser uma tragédia. Você tem que ficar de olho para... Fatalmente, se estiver mastigando, pode contar que é a unidade que eles estão comendo. É bom, estão comendo conhecimento, né? Olha que beleza. Então, é isso que a gente pode ver. Aí o professor, este professor que foi educado, foi ensinado, aprendeu de uma forma bastante rígida. Como é que ele vai se transformar num educador lúdico? Na verdade, nesse contexto atual, o professor é um profissional sério, mas não é um profissional taciturno. Aquele professor que está sempre de senho franzido, né? Às vezes nem dá bom dia. E um bom dia dado assim, com vontade, faz com que a gente se sinta melhor, né? O professor esquece. Eu sei que o professor é o massacrado da história. A gente que é professor sabe, né? Que o professor tem toda uma desvantagem social. Só que é um vício, não é? Deve ser um vício. Eu queria um médico, conversar com o médico para ele tratar, porque a gente tem tudo contra a gente e continua lá. Trabalhando, estudando, procurando saber o que eu faço, vindo aqui para escutar falar a respeito da brincadeira. Então esse professor, ele pensa, ele experimenta, e vocês aqui estão dando um exemplo disso. E eu trabalhei, né, com criança, esses momentos que a criança fala algumas coisas. O aluno da educação infantil olhou para mim e disse: "Ô tia,
você não tem outro brinco, não? Tenho, meu filho. Por quê? Porque você só não conseguiu. Isso a criança de educação infantil. Aí a menina da segunda série, terceiro ano, ela chegou e entrou. Eu sempre ficava na porta da escola, assim, no portão, perto do portão, eu era diretora, para receber os alunos. Às vezes a mãe falava alguma coisa e a menina entrou me olhando. Eu estava com uma roupa que eu ganhei da minha sogra. Eu hoje em dia sou sócia, então eu posso falar. E era uma roupa assim, com uns estampados rosa, eu até gosto de rosa. Não gostei muito, mas meu Deus, eu tinha que ir, né? Pelo menos então. E aí ela entrou me olhando. Vocês vejam a diferença entre a criança de educação infantil e a que hoje seria o terceiro ano. Ela voltou, chegou perto de mim e disse assim: tia, você conhece minha avó, não conhece? Conhece. Pois é, né? Ela assim, não é muito velha, mas também não é muito nova. Eu disse, claro, ela é sua avó. Pois é, esta roupa está parecendo roupa da minha avó. Pergunta quantas vezes mais eu usei aquela roupa. Então, esses são os aspectos de humanização. Você permitir que aquela criança se sinta tão confortável que fale para você. Outro dia, e aí eu estou dando exemplo, no outro dia, na sala da educação, agora, na faculdade. Eu estava falando, não me lembro qual era a disciplina, eu estava falando da inserção dos estudos da África, da história da África. E aí eu disse, pois é, a gente tem que colocar mais esse conteúdo no nosso planejamento. E aí um aluno falou para mim, professora, a senhora me desculpe, mas a senhora está sendo preconceituosa. Isso é por quê? Porque nós estudamos a Revolução Francesa, a história da Guerra Civil nos Estados Unidos. Por que não podemos estudar a África, que nos diz muito mais respeito, muito mais próximo do que a Guerra de Secessão dos Estados Unidos? É verdade, gente, pura verdade. Então, olha só, a gente, né, tem que dar este movimento, tem que dar a oportunidade, inclusive, do aluno pensar. O professor deve buscar na prática o desenvolvimento dos alunos. Isso a brinquedoteca permite que você vá lá, que você pegue a cartinha, que você pegue o dominó, que você pegue o tangram. Tangram é um material excelente. Vocês conhecem o tangram? Eu esqueci no carro da minha filha. Fazer o tangram, porque a primeira vez que me deram o tangram, eu achei ótimo. E depois para guardar na caixa. Olha, tem um açúcar. E aí o que eu faço com as minhas alunas? Eu faço dobradura com elas. Leva uma folha, dobra, vai dobrando e até que faz o tangram. Agora a gente corta e monta o tangram. Desmonta, monta de novo. Para elas não passarem o sufoco que eu passei. E depois vamos fazer exercícios de geometria com o tangram. E assim a gente vai pensando todas as práticas que a gente pode inserir no nosso dia a dia. E isso nós fizemos dentro da brinquedoteca. Dobradura, para que elas... E agora, isso é ensino de fundamentos da matemática. Para que aquelas minhas alunas não passassem pelo sufoco que eu passei. Porque tem todo um modo de guardar. E aí é horrível. Então, o professor deve pensar nisso aqui. Pensar no desenvolvimento dos alunos, na aquisição de novos conhecimentos e a realização de novas aprendizagens. Sempre partindo da valorização do saber que eles mesmos, alunos, já possuem. Lembrem-se sempre do Sérgio Cortella, a pataconada. Você tem toda uma bagagem de vivência, que ninguém entra na escola, mesmo nas séries iniciais, com nenhuma vivência, e de repente você pensa que ele não sabe nada, que ele é uma cabeça oca. Não é verdade. Isso aqui está uma questão de respeito a toda a vida do aluno. Por favor.
Bom, então o professor deve levar em conta no uso da brinquedoteca, ou mesmo na sala de aula, e eu coloquei isso aqui de propósito, porque senão o que eu não quero é que vocês pensem que então o lúdico é só na brinquedoteca. Não, o lúdico é sempre... Não é bom a gente encontrar um fulano, né? Chegar... entrei agora, eu nunca tinha entrado aqui. Ali a entrada, que tem toda aquela praça de alimentação e que as pessoas se confraternizam. É ruim quando a gente, como professora, tem que aguentar o aluno que se confraterniza dentro da sala, né? Aquele aluno social. Você está dando aula, o aluno entra atrasado. Boa noite, professora. Boa noite, Flávio. Mas aqui é boa noite. Socialmente interage com os colegas. É muito bom na sala de aula, né? Aí sim, brincadeira tem hora, né? Então, o que ele precisa perceber? Esses elementos. Capacidade de se constituir em fator de autoestima para os alunos. Isto é, você não vai brincar, dar jogos, atividades que sejam tão fáceis, tão bobinhas. Pegar um aluno de 5º ano e dar para ele uma folhinha com um ursinho desenhado para ele colorir, pelo amor de Deus. Aliás, em princípio não se dá folhinha com nenhuma figura para a criança desenhar. Eu tenho mais umas coisas que eu sou muito contrárias. Por exemplo, eu odeio a ação. Estude para o ditado. Quem já fez isso aqui? No outro dia eu estou escutando a minha vizinha. Porque o ditado que a professora vai passar. Aquilo estava me agoniando. Sabe por quê? Estude para o ditado. Aí a criança estuda aquelas 10, 20 palavras e faz o ditado e acerta tudo. Chega na hora. Aí passa uma frase, passa alguma coisa para descrever. Ela erra aquelas palavras. Porque na verdade, gente, ela estudou para o ditado. E a redação, a frase, não é ditado. Quer ver a perversidade maior? Arme, efetue. E a perversidade maior é retire a prova real. Aí a professora passa 10, 15 continhas, que na verdade se transforma em 30. Então, olha só, aí que o bom brasileiro, né? O que faz? Faz isso aqui, né? Aqui, né? E aí tem aqui ao lado, ele tem que fazer. Como é que é? A prova real é desmanchar, né? Então o que ele faz? 62 menos 35 é igual a 27. Não olha nada, copia. Não sabe de nada essa arquitetura. O pior, o ruim, é quando ele erra a conta. Aí ele escreve aqui, por exemplo, 52, aí pode. Gostaram de pagar um quadro? Se a minha professora de didática do normal visse isso, 52. E aí dá certo. Por quê? Porque ele, obviamente, é um mecanismo de defesa. Você tem 15 contas para fazer, mais 15 de prova real, você vai usar um mecanismo para se proteger. Essas são as coisas que eu sou contra. Não sou contra a arma efetue, não, gente. Sou contra você passar aquela quantidade. Sou contra você massificar. Sou contra você fazer alguma coisa que não seja lúdica para a criança. Por favor. Não, desculpe, pode voltar que eu não falei. Falei sim. Desculpe. Então as atividades nem são tão fáceis nem tão difíceis, porque os dois extremos, como com os extremos, não são agradáveis, né? O equilíbrio é sempre bom. 2. Condições psicológicas favoráveis, isto é, brinquedoteca não deve ser um trabalho nem estar vinculado à sanção. Se você não sentar, você não vai para a brinquedoteca, hein? O lúdico não se combina com isso. Condições ambientais. O ambiente é fundamental para o sucesso no uso da brinquedoteca. É imprescindível um espaço que seja necessário para ele se movimentar. Aí você vai botar um brinquedo, ou um bloco lógico, ou até uma carta, e que o aluno tem que ficar assim, é preciso que você deixe que ele se espalhe um pouco. E
Quem suja, limpa. Quem faz bagunça, arruma. É uma atividade também que a gente aprende na brinquedoteca. Rodari, outro autor, sobre... Olha só, gente, e eu fiz questão de botar aqui a data. 1982. O livro dela é A Fantasia da Garota, está lá embaixo. Por meio das brinquedotecas, avaliamos nas crianças o seu desenvolvimento através do acompanhamento, da observação no que se refere à socialização, à iniciativa, à linguagem, ao desenvolvimento motriz e buscamos, através dessas atividades lúdicas, o desenvolvimento das potencialidades dos alunos. De repente ele se vê e não é que eu sei isso, não é que eu posso. Porque às vezes a criança diz, não sei, não posso. Desenha um cachorro, não sei. Mas o cachorro é dela, ela vai desenhar do jeito que ela quiser. Né? Se ela fizer um cachorro azul, tudo bem, o cachorro é dela, ele pode ser azul, cor de abóbora, cor de burro quando foge, não importa, é dela. Então essas são as potencialidades que a gente tem que dividir, pensar. Então a brinquedoteca deve estar sempre presente no momento do planejamento. Quando eu estou planejando, eu penso, o que eu posso fazer com esse conteúdo na brinquedoteca? Quando pensamos nas aplicações concretas dos conteúdos a serem ensinados, temos sempre o presente o fato de que ensinar deve ser uma atividade simples e espontânea. Não adianta você querer... Às vezes a gente pensa em coisas tão mirabolantes que a gente esquece de um fator, de uma pecinha só, que é o aluno. A gente faz o planejamento, depois pensa, será que eu vou conseguir fazer isso com os meus alunos? Será que vai ter espaço? Será que vai ter tempo? Será que... Tem que pensar nisso, porque senão a gente faz alguma coisa tão bonita, como eu fiz com os doces para ensinar fração, e perdi a aula e ainda perdi o rebolado, que fiquei completamente descompensada por conta deles quererem comer o doce e não fazer a aula. Isso a gente tem que pensar. Portanto, a brinquedoteca, o Santos é que faz, Santos que explica isso, que a extensão da brinquedoteca no desenvolvimento integral do aluno ela que diz, a brinquedoteca é, portanto, um espaço alegre, diferente e desafiante, onde a criança vai brincar, desenvolver sua autonomia e sua criatividade, a iniciativa, o senso crítico e a responsabilidade, tornando-se pessoa, cultivando a autoestima e desenvolvendo. Ninguém aprende se não tiver uma autoestima equilibrada. Não precisa ser aquele que se acha o rei da cocada, não. Mas que você tenha uma autoestima. Quem não tem autoestima, tem dificuldade de aprender. E a brinquedoteca favorece isso. Porque de repente ele aprende sem saber, sem ter aquele peso de ter que aprender. Ele aprende porque a brinquedoteca, você está indo num momento lúdico, num momento de prazer. E a brinquedoteca de hospitais, elas mostram isso. A criança que está com maior dificuldade, com câncer, com alguma coisa, e de repente ela melhora, porque ela está na brinquedoteca e ela esquece. Às vezes toda entubada, com soro, e ela brinca e esquece de estar com aquela dor toda. Bom, todas as características apontadas pela autora, aquela da autoestima, são fundamentais para que a aprendizagem ocorra de maneira eficiente e eficaz, porque existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Você é eficiente quando o seu chefe pede que você faça um relatório para amanhã e você entrega o relatório hoje. Você é eficaz quando você entrega o relatório amanhã, mas ele não tem nenhum erro. Ele inclusive mostra soluções para frente. E essa é a diferença entre eficácia, eficiência e eficácia. Então, a aprendizagem precisa ocorrer de maneira eficiente e eficaz, impulsionando o aluno para se interessar em direção a novos conhecimentos. Essas são as referências. Gente, olha só. Então, todas as vezes que vocês pensarem no planejamento,
Pensem na prática. Nada deve estar desassociado à questão da prática. Melhor, né? Sempre, de agora em diante, pensem assim: o que eu vou fazer para que o meu aluno, quando entrar na sala, não sinta que eu estou falando para ele nada. Obrigada pela paciência de vocês. Desculpas a vocês, porque aqui eu deveria ter colocado o Piaget, mas eu confesso a vocês que eu sabia que o Piaget fala aquilo, o que não pode ser ensinado por brincadeira não serve, não está na hora de ser ensinado. Eu não encontrei no livro, então eu fingi que eu esqueci, mas não esqueci. Tá ok, gente? Muito obrigada, tá bom? Bem, em nome da nossa instituição, nós queremos agradecer a Norma pelo carinho, pela forma assim tão graciosa, né, que ela nos falou essa noite. Muito obrigada, Norma. É uma lembrancinha da nossa instituição. Pelo menos deu pra gente dar umas risadinhas, não é? Isso é fundamental. Né? Eu tenho certeza que quando vocês pensarem na prática, vocês agora vão pensar Lógico.